Interrompa tudo o que está fazendo, pois o que você ouvirá agora pode alterar completamente sua trajetória. Não é hipérbole, é concreto. Existe uma competência discreta, porém extraordinariamente influente, que distingue quem apenas discursa de quem verdadeiramente persuade, domina ambientes e se torna referência onde quer que esteja. E o mais fascinante, nada tem a ver com sua formação acadêmica, certificados na parede ou número de seguidores. Relaciona-se a algo muito mais intangível, mas quando dominado, tudo se transforma. Em 1937, Napoleon Hill percorreu o mundo entrevistando mais de 500 milionários. Pessoas que partiram do zero e ergueram impérios. E sabe o que ele constatou? Todos, sem exceção, compartilhavam um traço em comum. E não era genialidade excepcional, nem contatos privilegiados, muito menos sorte. Era a capacidade de comunicar-se com impacto. Apenas isso. Mas que diferença monumental isso faz. Enquanto você escuta minha voz agora, seu cérebro já está me avaliando. Parece áspero, mas é um fato. Em menos de 7 segundos, você decidiu inconscientemente se confia em mim ou não. Isso é ciência, não opinião. A maneira como expressamos cria impressões permanentes. E aqui vem o revés. Essas impressões frequentemente pesam mais que todo o seu conhecimento ou conquistas. Conheci a história de um homem que perdeu a oportunidade mais cobiçada. Ele relatou: perdi a vaga dos sonhos. Tinha mais experiência, resultados e tempo de empresa. Mas o outro candidato expressava-se melhor. Ele venceu apenas na apresentação. Sente a frustração? É como estar no cume da montanha e escorregar no último degrau. E qual foi o obstáculo? A forma de comunicar-se. Reflicta. Quantas vezes você deixou oportunidades escapar, não por incompetência, mas por não demonstrar sua capacidade? Quantas vezes teve a resposta correta, mas ninguém ouviu porque sua presença era tímida, sua fala inaudível? A verdade é incômoda, mas necessária. No mundo real, não basta saber. É preciso fazer o mundo reconhecer que você sabe. É aqui que entra o que você aprenderá nos próximos minutos. Apresentarei um roteiro claro e prático para reverter o jogo. Não importa se é tímido, nunca fez curso de oratória ou treme só de imaginar falar em público. Isso é para você. Descobrirá princípios psicológicos validados, empregados pelos maiores comunicadores, que transformam discursos comuns em apresentações magnéticas. E o melhor, não precisará alterar quem é. Apenas aprenderá a utilizar o que já possui de maneira inovadora. Comecemos pelo básico. Atenção! Este primeiro ponto parece óbvio, mas é onde a maioria tropeça. Sua voz vale mais que seu currículo. Sim, você leu corretamente. Sua voz, o modo de falar, o ritmo, a entonação, a energia. Tudo isso revela mais sobre você que um papel repleto de certificados. A Universidade de Harvard comprovou. Em menos de meio segundo, as pessoas já decidem se confiarão em você, investirão ou ignorarão. Antes mesmo de completar sua primeira frase. Aprendi isso duramente. Entrei numa reunião com investidores com um projeto impecável, dados impressionantes. Mas adivinhe quem secured o investimento? O homem que falava com tal presença e segurança que cada palavra soava como verdade absoluta. Eu tinha os números, ele tinha a voz, e ele triunfou. Foi então que compreendi. Comunicar-se bem não é dom, é habilidade treinável. E a boa notícia, qualquer um pode desenvolvê-la. Quer prova? Warren Buffett, um dos maiores investidores globais, sentia enjoos nervosos antes de apresentações quando jovem. Hoje, sua voz é respeitada mundialmente. Por quê? Porque investiu no que realmente transforma, o poder da fala. Faça um teste agora. Inspire profundamente por 4 segundos. Segure o ar por 4. Exale lentamente por 6.
Sentiu sua voz? Já está mais firme, grave, estável, apenas com respiração. É isso que mostrarei. Técnicas simples que revolucionam tudo. Você aprenderá como a forma de falar pode influenciar, cativar e persuadir qualquer pessoa, em qualquer contexto, desde reuniões profissionais até conversas com alguém que admira. E isso, meu amigo, é valiosíssimo. Mas dominar a voz é apenas o início. Não adianta falar com firmeza sem saber direcionar essa força. Comunicação poderosa não é sobre eloquência. É sobre expressar-se de modo que as pessoas sintam algo. Isso nos leva ao segundo ponto transformador. Líderes genuínos não falam para informar, mas para transformar. Há ciência nisso. Pesquisadores de Stanford descobriram que nosso cérebro opera numa frequência específica, uma espécie de trilha sonora invisível. E quando você ajusta sua fala para essa frequência, o cérebro do ouvinte entra em estado de atenção plena. Literalmente, parece mágica, mas é neurociência. Você cativa a atenção de forma que as pessoas não compreendem como, mas simplesmente não conseguem desviar os olhos. Explica por que alguns falam por horas, sem ninguém notar o tempo passar, enquanto outros mal começam e já há bocejos. A diferença está em 3 segredos simples que você usará hoje. Variação tonal. Ao alterar a melodia da fala, o cérebro atenta mais. Pausas estratégicas. Ao silenciar alguns segundos, a mente do outro entra em alerta. Ritmo humano. Ao falar no compasso da respiração natural, cria-se conexão profunda, quase hipnótica. Exemplo prático. Fiz uma apresentação para 30 executivos seniores, acostumados aos melhores discursos, aqueles que mal ouvem e já pensam no próximo compromisso. Naquele dia, apliquei exatamente essa técnica. Varie o tom, controlei o ritmo, pausei nos momentos certos. Resultado? Ninguém pegou o celular. 45 minutos de atenção absoluta. No final, um executivo abordou-me. Não sei explicar, mas parecia estar hipnotizado. Exatamente. Esse magnetismo não vem do que diz, mas de como diz. Aliás, se até aqui faz sentido para você, apoie este conteúdo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Não é apenas para ajudar, mas para sinalizar ao YouTube que há valor neste material e, principalmente, para não perder o que vem a seguir. O próximo ponto pode estar sabotando você há anos sem perceber. Seguimos. O terceiro erro fatal de quem tenta falar com inteligência é supor que precisa de vocabulário complexo. Aqui vem o choque. Quanto mais rebuscado seu léxico, menos as pessoas o compreendem. Se não entendem, não confiam. Se não confiam, não seguem. Se não seguem, você perde. Simples assim. Sabe quem compreendeu isso melhor? Steve Jobs. O criador de produtos revolucionários não falava como engenheiro, mas como se explicasse a uma criança de 10 anos. Ele entendia que simplicidade é a forma mais sofisticada de inteligência. Aprendi isso da pior forma. Tentei impressionar empresários com termos como métrica preditiva de conversão, integração comportamental e outros jargões técnicos. Resultado? Perdi o contrato. Na semana seguinte, em reunião similar, falei como se explicasse a meu sobrinho. Vou fazer mais gente comprar de vocês e mostrar quanto renderá. Fechei negócio na hora. Mesma ideia, linguagem diferente, impacto incomparável. A lição é clara. Você não precisa parecer inteligente. Precisa ser claro. Clareza vende, conecta, abre portas. Registre. Quanto mais simples, mais longe você vai. Einstein dizia: se não consegue explicar algo simplesmente, não entendeu suficientemente. Essa frase é um alerta para quem acha que rebuscado indica superioridade. Não. Sinaliza insegurança disfarçada. Daqui em diante, antes de falar, pergunte-se: uma criança de 10 anos entenderia? Se sim, ótimo. Se não, simplifique,
refina, traduza. Quem simplifica, conquista. Agora que entendeu o poder da simplicidade, revelo um detalhe que poucos mencionam, mas que os grandes comunicadores usam constantemente. Existe uma estrutura invisível por trás de todo discurso convincente. Não é magia, nem dom sobrenatural. É técnica, é matemática. Ao compreender essa fórmula, torna-se quase impossível não causar impacto. Refiro-me à tríade sagrada da persuasão. 1. Comece com curiosidade. 2. Entregue valor real. 3. Termine com chamado à ação. Parece simples? E é por isso que a maioria ignora. Essa estrutura é usada pelos maiores nomes globais. Sabe quando Elon Musk apresentou a Tesla? Não começou dizendo: "Este carro tem autonomia X quilômetros." Nada disso. Iniciou com uma visão épica. Imaginem um mundo com carros não poluentes, inquebráveis, autônomos. Curiosidade ativada. Depois, apresentou detalhes do Tesla. Finalizou com um convite. Junte-se a nós para transformar a mobilidade. Curiosidade, conteúdo, convite. Simples, mas poderoso. A mais. O princípio neurológico embutido é a regra do 3. Nosso cérebro processa melhor informações em grupos de 3. Exemplos: rápido, fácil, eficaz. Tempo, dinheiro, liberdade. Coragem, foco, disciplina. 3 palavras, 3 ideias, 3 impactos. Não é coincidência. É como o cérebro evoluiu. Ao falar em trio, ativa áreas ligadas à memória e decisão. Torna-se inesquecível. Para ser ouvido, precisa ser lembrado. Mas tudo isso é inútil sem seu diferencial mais poderoso: sua história. Sim, suas vivências, erros, vitórias, verdade. Nada conecta mais. Você pode ter dados perfeitos, mas sem emoção, a mensagem evapora. Entra então o próximo princípio. O código neurológico da atenção é irresistível. A ciência prova que, ao falar com o ritmo certo, pausas precisas e entonação musical, o cérebro do ouvinte libera dopamina, a mesma substância ligada ao prazer e vício. Ou seja, as pessoas literalmente vicinam em ouvi-lo. Sabe aquelas pessoas que você escuta e pensa: "Não sei porquê, mas ouviria o dia inteiro"? Isso é técnica, não dom. Funciona assim. Pausas bem colocadas criam tensão e expectativa. Ritmo natural imita a respiração do ouvinte, gerando conexão inconsciente. Entonação musical sobe e desce, despertando emoção e curiosidade. Testei com 50 investidores seniores. Usei pausas milimétricas, ritmo controlado, entonação estratégica. Resultado? 40 minutos de atenção total. Ninguém no celular. No final, um bilionário disse: "Você tem presença magnética." Não sei explicar, mas é hipnótico. Eu sei explicar. Neurociência aplicada com precisão. Sua vez. Na próxima conversa importante, experimente. Escolha uma frase forte e faça uma pausa de 3 segundos no meio. Parecerá estranho no início, mas confie. A pausa cria um vazio, e o cérebro do ouvinte corre para preenchê-lo. Ao retomar, a atenção é toda sua. Comunicação inteligente não é falar mais rápido ou bonito. É falar de modo que o outro não possa ignorar. É isso que você aprende aqui. Não apenas como falar, mas como ser verdadeiramente ouvido. Agora que entendeu como sua voz cativa a atenção, mostro algo ainda mais poderoso. Há um momento na comunicação onde tudo é testado. Não quando está calmo e no controle, mas quando o caos surge, quando há pressão, dinheiro, reputação e confiança em jogo. Entra então o 6º princípio. Saiba comunicar-se bem quando tudo desaba. Exemplo real. Uma terça-feira comum, meu celular tocou. Era o diretor do maior cliente, responsável por 60% da receita. A mensagem: há um erro grave no projeto. Acionaremos o jurídico. Tradução: a empresa perderia milhões, nossa reputação arruinada. 1 hora depois, estava numa sala com 8 executivos furiosos. Gritos, acusações, dedos apontados.
Todos esperavam justificativas. O eu antigo gaguejaria, tentaria explicar-me, mas ali, no campo de batalha, respirei fundo e apliquei o que você aprende aqui. Primeiro, baixei a voz. No meio do barulho, falei mais devagar, quase sussurrando. Adivinhe? As pessoas automaticamente silenciaram para ouvir. Psicologia pura. No caos, o silêncio torna-se autoridade. Voz baixa, comando. Quem grita mostra desespero. Quem fala com controle demonstra liderança. Segundo, fiz uma pergunta. Olhei nos olhos do CEO e perguntei: o que exatamente você precisa ver nas próximas 48 horas para sentir segurança em continuar conosco? Parece simples, mas muda tudo. Em vez de defender-me, entreguei o controle. Ao dar controle ao outro, a resistência cai. Eles saem do modo ataque e entram no modo colaboração. Terceiro, mantive a calma, como se decidíssemos o cardápio do almoço, mesmo com ameaça de processo. Por quê? Preparei-me mentalmente com um exercício simples que você pode começar hoje. Todas as noites, feche os olhos 5 minutos e visualize-se enfrentando situações difíceis com calma, presença e clareza. Seu cérebro não distingue imaginação de realidade. Quando o desafio real vier, agirá como rotina. Você surpreenderá até a si mesmo. Resultado: em 20 minutos, o clima mudou. Gritos viraram diálogo, braços cruzados em apertos de mão. O mesmo homem que ameaçou o processo agradeceu. Agora entendo por que confiamos em você. Não só renovaram o contrato, como indicaram a empresa para 2 clientes. A crise virou oportunidade. Tudo porque apliquei, sob pressão, a psicologia da comunicação estratégica. Reflicta. Quantas vezes você travou em conversas importantes? Quantas vezes perdeu chances de brilhar porque o emocional dominou sua fala? Não dá mais para viver ao sabor do improviso. Se quer ser levado a sério, liderar, influenciar, crescer, precisa dominar seu estado interno tanto quanto suas palavras. Isso exige prática, treino, intenção. Percebeu? As pessoas mais poderosas não são as que falam mais alto, mas as que falam com mais presença. Presença não se finja. Constrói-se, uma escolha por vez, uma conversa por vez. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que nasceu para mais. Por isso, o que vem a seguir é o ponto final dessa equação poderosa. Mas antes, um convite. Leve isso à prática. Não apenas ouça, aplique. Conhecimento sem ação é como mapa sem destino. Destino sem movimento é ilusão. Se está aqui até agora, percebeu. Falar bem vai além das palavras. É sobre presença, ritmo, como as pessoas se sentem após seu silêncio. E é disso que falaremos agora, pois há um detalhe que a maioria ignora, mas que define se será lembrado ou esquecido. A sensação que você deixa no outro. Chama-se resíduo emocional, o 7º e último princípio da comunicação verdadeiramente poderosa. Quer saber se comunica-se inteligentemente? Pergunte-se, após falar, as pessoas se sentem mais confiantes, inspiradas, conectadas? Ou pequenas, confusas, pressionadas, julgadas? Você pode usar termos técnicos, gráficos, dados, argumentos lógicos. Mas se no final a pessoa não se sentir bem contigo, não quererá continuar ouvindo, pior, não quererá estar perto. Pense, quantas vezes saiu de uma conversa com a cabeça cheia, peito apertado, pensando, fala bem, mas algo me incomoda. O resíduo é sua marca invisível. E a chave para um resíduo positivo? Autenticidade. Seja você, sem imitar ninguém, sem tentar parecer outro, sem usar personagens para impressionar. Durante anos, cometi esse erro. Tentava copiar gestos, jeitos de falar, posturas de grandes comunicadores. Achava que, parecendo-me com eles, teria os mesmos resultados. Resultado? Meus discursos eram perfeitos por fora, vazios por dentro. As pessoas sentem, percebem quando há alma no que diz e quando não há. A virada ocorreu quando abandonei o script.
Comecei a contar minha história, mostrar vulnerabilidade, falar de falhas, tropeços, vezes em que quase desisti. Então, algo mágico aconteceu. As pessoas conectaram-se, não porque eu era perfeito, mas porque era real. O aprendizado que carrego. Qualquer um pode copiar seu conteúdo, produto, ideia, mas ninguém pode copiar sua essência. Sua visão de mundo é única, sua jornada, única, sua dor, superação, modo de ver as coisas, tudo isso forma um poder só seu. Mas esse poder só aparece quando você decide falar de dentro para fora, não para impressionar, mas para impactar. E o mais bonito, ao comunicar-se com verdade, atrai pessoas que vibram na mesma frequência. Pessoas que confiam, apoiam, conectam-se. Essa conexão constrói resultados duradouros. Você não precisa provar-se constantemente, não precisa parecer infalível. Precisa apenas ser íntegro, presente, falar com coração limpo e mente clara. Quanto mais prática, mais fácil, natural, poderoso fica. Então guarde. Falar bem não é falar bonito, é fazer o outro sentir-se bem após seu silêncio. Se dominar isso, se aprender a usar sua voz com presença, clareza, estratégia e alma, não precisará mais correr atrás de oportunidades. Elas virão até você. Agora que conhece os 7 princípios da comunicação inteligente, talvez sinta algo diferente dentro de si. Não é apenas conhecimento novo. É como se tivesse pegado as chaves de uma porta trancada a vida inteira. Agora você enxerga o que ninguém ensinou na escola. Compreende por que alguns conseguem oportunidades, conexões, respeito com uma simples conversa, enquanto outros, mesmo com talento, seguem invisíveis. A diferença não está no conteúdo, mas na forma, como a mensagem entra, a emoção que provoca, a presença que impõe. E uma verdade que talvez ninguém tivesse coragem de dizer. Você já tem tudo o que precisa. Faltava aprender a usar. Você já tem voz. Agora tem as ferramentas para transformá-la em instrumento de poder. Mas não para aqui. Saber tudo e não praticar é como achar uma espada mágica e guardá-la na gaveta. É desperdício, traição consigo mesmo. Para encerrar, deixo uma pergunta poderosa ecoando em você. Após falar, o que fica nas pessoas? Desconfiança ou inspiração? Dúvida ou clareza? Indiferença ou vontade de caminhar ao seu lado? Esse rastro invisível define se será seguido, ouvido, lembrado. Não se força. Conquista-se com intenção. Napoleon Hill sabia disso há quase 100 anos. Por isso entrevistou os maiores nomes da história. Não para descobrir fórmula mágica, mas para entender como pessoas comuns se tornam extraordinárias. E o que descobriu? Que a verdadeira riqueza, duradoura, inspiradora, transformadora, não vem apenas de estratégias ou técnicas. Nasce da forma como você se relaciona com o mundo, e a qualidade desses relacionamentos é diretamente proporcional à qualidade da sua comunicação. Quer crescer? Fale melhor. Quer liderar? Fale com verdade. Quer prosperar? Fale com intenção. E mais que isso, viva o que fala. Porque no fim, a comunicação mais poderosa é aquela que tem alma. Se aplicar apenas 3 desses princípios nos próximos dias, já sentirá diferença nas conversas, reuniões, nos olhares que começarão a escutá-lo com mais respeito, atenção, abertura. Aí, meu amigo, minha amiga, não mais voltará atrás. Só falta uma coisa para selar tudo. Escreva nos comentários uma palavra que represente essa nova postura que levará à vida. Escreva: presença. Sim, presença, pois é isso que transforma sua fala comum em algo impossível de ignorar. Se chegou até aqui, isso já diz muito. Agora é com você. Vá, fale com coragem, clareza, presença e mostre ao mundo o poder que existe em sua voz. Então, um convite direto, do coração. Se este conteúdo agregou valor, se tocou você, clique no link e inscreva-se no canal. Não é apenas por mim, é para mostrar ao YouTube
que este material importa e espalhar este conhecimento. É para dizer ao algoritmo e ao universo: mais pessoas precisam ouvir isso.